Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou explicar a atividade de hoje de língua portuguesa. Na semana passada, na quinta-feira, vocês fizeram essa atividade e fizeram um resumo. Mas eu não expliquei o que era um resumo. Eu quis ver a atividade de vocês para verificar como que vocês fariam, né? Então, hoje, eu vou explicar o meu resumo e vocês vão comparar com o resumo feito por vocês. Se vocês acharem que o resumo de vocês tá ou muito grande ou muito pequeno, vocês podem dar uma melhorada e me enviar uma foto, certo? Mesmo quem achar que está bom, envie a foto novamente. Uma foto de forma que eu possa verificar, corrigir e dar uma devolutiva a vocês, certo? Então, é a atividade 2A, leitura de texto e elaboração de resumo. O texto é o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Eu pedi para vocês lerem e grifarem. Veja bem, eu grifei quase o texto inteiro, mas isso não significa que no meu resumo teve tudo isso. O resumo é um texto igual, falando sobre o mesmo assunto, mas com menos escrito, uma coisa mais enxugada, uma coisa resumida mesmo, certo? Então, não é cópia, mas também não deixa de ser usado o que está escrito nesse texto, tá? Como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso, e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. O lixo orgânico, que é aquele lixo que a gente usa na cozinha, que é resto de alimento, resto de fruta, não pode ser reciclado. Porém, a maioria dos outros lixos podem, tá? Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por 1 mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Foi tirado de um texto que está disponível nesse endereço aqui, tá? Quem quiser verificar, é só entrar, tá bom? E aí eu fiz o meu resumo.
Olha só, parece que ele é grande, né? Mas não. Eu escrevi grande porque minha letra é grande, mas eu não escrevi tudo que está no texto. Mas tudo é baseado no que está no texto. Então, primeiro de tudo, eu pus a data lá em cima da minha folha. Eu pus a data do dia 14/9/2020. O de vocês deve estar no dia 10/9/2020. Resumo do texto: o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. É o nome do texto, ó. Então, a gente não pode esquecer de colocar. Eu vi alguns sem nome. O lixo é o que sobra. É aquilo que é descartado, que está quebrado e sem condições de uso. Os exemplos de resíduos que descartamos todos os dias são embalagens, objetos, brinquedos, resíduos de alimentos, etc. Quando possível, o lixo pode ser reciclado. Pode vir de diversos lugares: casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas, feiras, ruas, hospitais, indústrias, entre outros. Geramos todos os dias muito lixo, toneladas. Essa quantidade de lixo é um problemão. Então, o que acontece? Eu utilizei esse texto para resumir e fiz o meu resumo. Tudo que é importante do texto está aqui. Não saí do assunto, fiz outro texto. O resumo é um outro texto, é como uma reescrita, entendeu? É outro texto feito por mim, porém com todas as notícias, todos os dados desse texto. É isso que é o resumo. É isso que vocês têm que fazer, certo? Então, olhem bem no resumo de vocês, verifiquem se foi isso que vocês fizeram. Não tem que ser igual ao meu. O meu é um exemplo. E este exemplo está mostrando que tudo que tinha aqui de mais importante está aqui. Tá bom? Veja se vocês fizeram em formato de texto, se está coerente, se as frases estão com sentido, tá bom? Deem uma olhada, observem bem. E se estiver errado, você pode corrigir. É com os erros que a gente aprende. Outro dia eu falei isso para um aluno, por isso que eu mando a correção, certo? Um beijo. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Até mais, pessoal!